O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que alegria nesse dia ouvirmos esse evangelho tão bonito, o dono da vinha que nos chama a trabalhar para Ele. Quando paramos para pensar que Deus nos chamou à vida, nos deu a graça da existência, nos deu uma vocação, nos colocou no mundo para trabalhar para Ele, para poder com isso, generosamente, contando com as nossas capacidades, transformar o mundo para o bem, é algo que realmente nos move, nos comove, nos enche de verdadeira alegria. É mais do que merecemos. Quando nós entendemos isso, nós começamos desde a infância, conhecemos tantos santos, inclusive, que começaram a trabalhar na vinha do Senhor na infância e deram assim o testemunho de uma fecundidade, de um verdadeiro apostolado na infância, na adolescência, na juventude. Como é bonito e louvável quando um casal entende que a vida a dois é justamente para trabalhar na vinha e começam isso desde o início do matrimônio, educando bem os filhos, levando-os à igreja, educando-os nos valores do céu, da vida. É maravilhoso. Como é bonito também quando alguém, mesmo já a certa altura da vida, descobre o amor de Deus, a sua vocação e com isso se converte, muda de vida, toma outro caminho, outra direção. É maravilhoso pensar que o Senhor o tempo inteiro está chamando. De outro lado, é lamentável que às vezes perdemos tempo em não responder a tempo. Da nossa parte, devemos sempre lembrar que Deus chama para trabalhar, sempre chamou. E nós, por sua vez, devemos também prontamente responder, não importa se veio na primeira hora da nossa vida ou no fim da nossa vida. Não importa se nos chamou desde o berço ou de repente depois de experiências longe de Deus. O que importa sim é que agora estamos trabalhando todos na mesma vinha. E por isso não tem direito mais para um e para outro. Todos somos servidores do Senhor. E depois para a vinha. E depois e trabalhai. E não apenas trabalhai, mas ainda receber do trabalho
a recompensa. Bastaria-nos o trabalho e pronto. Mas Deus é tão bom que prefere assim recompensar os que trabalham para Ele. A graça do céu, da salvação, a felicidade eterna sem fim, esse é o preço, a recompensa daqueles que prontamente se colocam a trabalhar. E por isso não importa desde quando estamos trabalhando para o Senhor, porque é para isso que estamos aqui, é só para isso. Não há outra finalidade na vida, senão realmente amar, conhecer, amar e servir a Deus, como nos ensina o Catecismo da Igreja. E por isso devemos trabalhar com Cristo, com o Pai, na redenção do mundo, difundindo a boa doutrina, vivendo bem os mandamentos, fazendo caridade, ajudando as pessoas. E Deus que chama, pede-nos também que sejamos assim a sua voz, os seus braços, a chamar, convocar todos para trabalhar na vinha do Senhor. É sempre tempo e na igreja precisamos de tantas almas bondosas, catequistas, leitores, coroinhas, ministros, famílias. Na igreja nós temos lugar, somos chamados a ali estarmos juntos. Na sociedade é a mesma coisa, se o Senhor nos chama a um cargo público, a uma profissão que nos exige mais, pois trabalhemos e ali realmente façamos a vontade de Deus que nos colocou na sua vinha para trabalhar. Como é ruim e lamentável quando também, de outro lado, alguém fica enciumado e com isso trabalha contra, com aquele que vai chegando depois e vai destruindo às vezes a vida da família, da comunidade, na igreja, infelizmente às vezes acontece isso, um chega depois e o outro se sente lesado, enfim, o egoísmo que leva à derrota, destrói o trabalho que Deus está com esforço tentando fazer. Não sejamos operários do contra, mas sim saibamos acolher aquele que chegou depois. Chegou depois de nós, precisa mais de nós, precisa ainda mais do nosso carinho, do nosso auxílio, do nosso direcionamento, enfim, ajudemos, façamos caridade, não tenhamos inveja ou trabalhemos contra, isso não concorre para quem trabalha na vinha do Senhor. O pagamento é o mesmo. Cuidemos de não perder o pagamento, de não perder a graça do patrão e ainda ficarmos longe do pagamento da graça, que é justamente o céu, a graça da salvação. Aqui estamos nessa terra, meus irmãos, para conhecer, amar e servir a Deus. É para isso que Deus nos colocou aqui. Façamos isso, seremos felizes, haveremos de receber essa recompensa, como tantos santos e santas, meninos, meninas, da infância, adolescentes, jovens, adultos, quantos santos que a igreja tem e venera nos seus altares, porque entenderam que a vida é realmente trabalhar para o dono da messe da vinha, aquele que espera o nosso esforço e recompensa a nossa boa obra. Que Maria nos ajude, São José, especialmente nesse ano, ele que trabalhou incansavelmente, nos ajude também a trabalhar sempre sem se queixar, estar disponível, pronto e assim fazer o que Deus espera de nós. Que possas nesse dia viver bem, trabalhar para a glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.